Apóstatas e falsos ministros. Hoje em dia, muitos chamam de apóstatas a falsos ministros, mas o que é um apóstata e o que é um falso ministro? Uso da palavra apostasia. Vivemos numa sociedade frívola, cheia de coisas para fazer, embora sem ideia de por que faz essas coisas e para onde vai. As palavras perderam o sentido e as pessoas comunicam-se através de breves mensagens supérfluas, que em nada edificam, e que apenas servem para acrescentar mais ocupações inúteis às suas vidas. Dois dos inúmeros benefícios da leitura da Palavra de Deus são a aquisição de um vocabulário amplo e rico e o estímulo ao pensamento crítico. Hoje no meio evangélico fala-se muito em apostasia, embora seja difícil ver um comentário nas redes sociais que use adequadamente essa palavra. Em geral, a palavra apóstata é usada para se referir a uma pessoa que manipula e usa a palavra de Deus para ganho pessoal. Muitas vezes esse uso tenta expressar uma ofensa, como se disséssemos algo como seu idiota. Hoje em dia, a palavra ofensiva em voga é apóstata. A importância de usar bem as palavras. Revisemos o significado das palavras. Se nós, que devemos ler a Bíblia, não sabemos a definição das palavras nela usadas, como pregaremos corretamente? Como transmitiremos a mensagem certa e fiel à Bíblia? Como representaremos Cristo, o Deus Todo-Poderoso, cujo nome está acima de todo nome, se não sabemos o que dizemos? Há um grande número de pessoas que não conhecem a Cristo, mas conhecem o significado das palavras e estão acostumadas a pensar: como chegaremos a ele se dissermos coisas incoerentes? Não se trata de ter mestrado, mas de se preocupar em definir as coisas fielmente de acordo com a Bíblia. Quem não conhece a Cristo não espera que sejamos ganhadores especialistas em linguagem, mas se alguém vai prestar atenção em nós, pelo menos espera que nós entendamos daquilo que estamos falando. Poderia ser essa uma das razões pelas quais às vezes as pessoas não querem nos ouvir? Voltemos à palavra apóstata. Definição de apóstata. O dicionário define apóstata como pessoa que renuncia ou renega uma crença ou religião da qual fazia parte geralmente. E acrescenta: quem desrespeita os votos, deixando a vida religiosa sem a aprovação de seus superiores. Atos 21:17 em diante descreve um conflito em que Paulo foi acusado de ensinar os judeus a se afastarem de Moisés, isto é, abandonarem os mandamentos de Moisés, a Torá. Em 1 de Timóteo 4:1, Paulo diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Portanto, a Bíblia define apóstatas como pessoas que abandonam a sua fé. No caso de Atos, referia-se à fé no Antigo Testamento, a Torá, e no caso de Timóteo, a fé em Cristo. Causa da apostasia. De acordo com o que Paulo disse a Timóteo, por que as pessoas abandonariam a fé em Cristo? Porque dariam ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aqui entram em cena aqueles indivíduos que as pessoas costumam chamar de apóstatas, embora na realidade sejam outra coisa que veremos mais adiante. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, é um manual para entender como esses indivíduos pensam e agem. Pedro diz: houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Portanto, estes que introduzem heresias de perdição, que são doutrinas de demônios e espíritos enganadores, são falsos ministros, ou seja, falsos profetas, apóstolos, pastores e doutores, que ensinam falsas doutrinas ao povo de Deus. Estas falsas doutrinas são destrutivas e enganam as pessoas. É por causa do engano que ensinam que as pessoas apostatam. Por quê? Quando uma pessoa crê em uma doutrina falsa, ela espera de Deus coisas que ele não prometeu, e até mesmo coisas contrárias aos seus princípios. Quando descobrem que foram enganados e que Deus não responde como lhes foi ensinado, então essas pessoas pensam que Deus falhou com eles e abandonam a sua fé. Isso é apostasia. Em resumo, existem falsos ministros que ensinam doutrinas de demônios ao povo e muitas pessoas, como consequência, abandonam a fé apostatando. Embora o texto a seguir fale no contexto da manifestação em línguas angélicas na congregação, o princípio nos ajuda a saber como Deus pensa sobre o que dissemos. Se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha?
1 de Coríntios 14, 7, 8. É responsabilidade de todo filho de Deus pregar as boas novas ao mundo, mas se nem sequer sabemos expressar o que a palavra diz, como pregaremos fiel e adequadamente? Se o Senhor Jesus nos deu o imenso privilégio de cooperar com Ele na obra redentora, o mínimo que podemos fazer é nos interessar em entender como fazê-lo com excelência. Sugestão: dedique mais tempo à palavra de Deus e menos a coisas que te distraem. O tempo está acabando e devemos ser mais seletivos com aquilo ao que dedicamos nossa atenção. Inscreva-se no canal Discernir Brasil para receber notícias relacionadas com o arrebatamento e o fim dos tempos.